Boa noite a todos. É uma alegria imensa para nós estar aqui nessa oportunidade de compartilhamento de fraternidade, em especial por essa comemoração de 10 anos, do Cadernos Fraternos. Quando a gente escreve alguma coisa do coração e manda para alguém que está numa caravana, é muito fácil as pessoas se emocionarem e sentirem o amor, porque as caravanas elas têm uma abundância de sentimento com quem está participando e vão chegando na gente que não está ali presente, mas vai recebendo aquilo tudo, quando a gente vai acompanhando. Então nós vamos pedir a todos que a gente serene as mentes, que a gente eleve o pensamento a Deus, e que a gente se imagine, se pense como um caderno, porque todos nós, no fundo, nós somos uma página em branco que Deus nos deu como oportunidade para escrever as histórias do amor. Então, como esse caderno, nós vamos elevar esse pensamento a Deus e dizer a Ele: Pai, na alvura com que nos criaste, de celulose, alma e cor, escreve de face a face os traços imortais do seu amor. Que junto de tuas crianças, linhas riscadas para unir, sejam traços de esperança que as motivem a sorrir. A página em branco de hoje, com as potências do universo infinito, cumpra o papel de enxugar o pranto do pequeno aflito. Que o pequeno descubra, na mistura das cores, pelas mãos da fraternidade espalhadas, a semente de luz, afeto e flores, contida na capa decorada. Na costura que une continentes, singra mares, o amor de Jesus enlace cartas vivas de todos os lugares, nas tramas da caridade e no sustento da união, em laços de misericórdia, por uma humanidade nova, cozida à lombada da concórdia. Que a borracha da caridade torne cada borrão paisagens de nova realidade, pintada das cores vivas de sentimento e emoção, em chão de giz, na poeira do tempo, na lousa simples do solo africano, que entra ano, sai ano, matricula a alma na lição do agora, no ensino pra já, sob as sombras das gaias de um cajueiro ou de um baobá. Colore-nos, Pai, com as tuas tintas, com os creons da caridade, para que sejamos um dia lápis de verdade, esparzindo cores e vida na direção de tua humilde vontade. Não para reescrever o passado que não volta atrás, mas por traços de paz, com o amor de ti, de nós, de mim, na escrita alegre de um novo fim. E nesta nova página das caravanas da fraternidade, dos cadernos fraternos, nos registros vivos que cada caderno fraterno guardar, no solo sagrado de Moçambique, na partilha do pão ou do lápis de cor, seja escrita nova lauda da brochura do amor, sob as tintas do batik e ao som do batuque africano cantando: por aqui, fraternidade está passando. Fraternidade está passando por aqui. Quando ela passa, tudo se transforma. A tristeza vai e a alegria vem. Quando ela passa, tudo se transforma, vem trazendo bênçãos para você e para mim também. Muito obrigado, gente. Boa noite. Lindo. Lindo, lindo. O Ellerson, seja muito bem-vindo em Terra Santíssima. A palavra é sua. Meus queridos amigos, companheiros de ideal cristão, caros internautas que nos acompanham pelas redes sociais do Cadernos Fraternos, boa noite. Que as bênçãos de Deus continuem a envolver os nossos corações nessa noite, neste momento de felicitações, de alegria,
unindo os nossos corações para a comemoração dos 10 anos do Cadernos Fraternos Brasil-África. Para nós é uma alegria poder participar deste movimento, estar nessa noite reunido com todos vocês. Hoje eu quero contar uma história, mas não é uma história de reis, de príncipes ou rainhas. Não é uma história de invenções ou de datas, nem muito menos de contos de fadas. Eu quero contar uma história sobre algo que a gente esquece, que tem nas mãos: a morada da palavra. Eu quero convidar a todos vocês para que possam viajar junto comigo no tempo. Muito, mas muito antes de existirem livros, bibliotecas, escolas, antes mesmo que o papel existisse. Naquele tempo, no tempo muito passado, as notícias, as informações e as mensagens, elas passavam de boca a ouvido. E tudo isso era vivido muitas vezes na memória das pessoas. E quando elas, por exemplo, esqueciam de contar, esqueciam de levar adiante a informação, tudo se perdia e nada mais era lembrado. Era como se a sabedoria evaporasse no ar, porque não havia ninguém que pudesse dar continuidade, levando aquelas informações adiante. As informações então passavam de geração a geração, até que um dia a palavra ficou cansada e ficou muito entristecida. E como uma entidade viva, a palavra chorou abundantemente. E quando chorou, as suas lágrimas caíram em um rio sagrado, o rio Nilo, no Egito. E aquele amontoado de águas que percorrem diversas cidades do Egito, até desembocar no mar Mediterrâneo, no seu percurso, pôde levar vida, levar a sobrevivência a muitos que ali vivem, mas em especial as águas do rio Nilo, avolumadas pelas lágrimas da palavra, pôde molhar uma planta muito comum, que vive às margens do rio Nilo, como tantas outras, balançada pelo vento, um tanto quanto esquecida, e o papiro que ali vivia foi alimentado por aquelas águas. E não se sabe quem foi, mas alguém, um sábio, talvez um curioso, resolveu um dia cortar o papiro, aquele caule comprido, e abriu em tiras, cruzou, prensou e deixou secar ao sol. E nasceu algo inédito. Daquele trabalho surgiu uma folha leve, clara e muito firme. Um lugar onde a palavra pudesse ser guardada e jamais esquecida. Podemos dizer
que foi o primeiro papel que surgiu. E com o papiro surgiram os escribas, aqueles que escreveriam as suas histórias, as suas memórias, os seus sentimentos. Pessoas que se utilizavam de pincéis de junco, com tintas feitas de terra, carvão e flores, e ali guardavam todas as suas memórias. Naquele tempo, escrever nos papiros era muito mais do que bordar simplesmente algumas letras. Era guardar algo que tinha alma, com o intuito de que permanecesse para a eternidade. Contudo, o tempo é o maior inimigo da memória mal guardada. Porque, embora o papiro ele fosse algo extraordinário, algo incrível, uma descoberta que revolucionou o mundo conhecido daquela época, era muito frágil. E no transcorrer dos tempos, muito se perdeu. Porque bibliotecas foram queimadas, guerras destruíram muita coisa, o deserto com sol escaldante também fez fenecer muitos desses papiros, e o silêncio se abateu de novo na história, e a palavra quase chorou de novo. Mas do outro lado do mundo, a esperança ia surgir. Porque por volta do século II, um chinês chamado Cai Lun olhou para o resto de panos velhos, de cascas de árvores, de redes de pesca, e ele viu ali uma nova chance. Misturou tudo aquilo com água, bateu, moeu, deixou secar e surgiu aquilo que conhecemos como um papel. Mas não era qualquer papel. Era um papel feito de sobras, feito daquilo que ninguém queria mais. Era feito daquilo que pode renascer. Bem mais tarde, Lavoisier iria afirmar que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E talvez, por isso, a experiência deste homem tenha dado tão certo. Porque o conhecimento e a sabedoria também nascem disso, daquilo que sobra, daquilo que insiste, daquilo que resiste ao tempo. E o papel, ele começou a viajar. Saiu dos palácios e chegou às mãos do povo. Foi parar nas casas, foi parar nas praças, nas escolas, e agora a palavra podia ser parte de todos. Cada um de nós que estamos aqui presentes nessa noite, os nossos internautas, fazemos parte dessa história. Porque todas as vezes que nós pegamos uma folha de papel, de alguma forma no nosso inconsciente, nós estamos relembrando um pouco dessa travessia. Cada vez que nós escrevemos as nossas memórias, que escrevemos e registramos o nosso pensamento, aquilo que nós queremos, nós estamos colocando ali a nossa voz, e a palavra, ela se torna escrita. Hoje talvez o papel tão comum não seja tão valorizado como no passado, mas ele compilado tornou-se livros,
revistas e cadernos. Aqui no Brasil e em diversas partes do mundo, os cadernos, eles são marcados de páginas, às vezes em branco, às vezes com linhas para se escrever, mas o que mais chama atenção são as suas capas, coloridas, com personagens muito marcantes e conhecidos, com modelos fotográficos. E as crianças e os jovens, todos os anos, principalmente no início deles, quando vão comprar o material escolar, escolhem aqueles que melhor lhe falam ao coração para serem utilizados durante todo o ano. Sempre com temas muito atuais e diversificados. No entanto, na África, especialmente em Moçambique, os cadernos são pretos, de capa dura, ou de capa mole, com pouquíssimas páginas, deixando que as cores, que os desenhos, sejam criados nas mentes das crianças. Quem de nós aqui não se recorda de algum caderno? Existem muitas pessoas, e conhecemos algumas, que inclusive guardam cadernos de sua infância. Aquele caderno que aprendeu a escrever, aquele caderno que fez os primeiros rabiscos, guardando-os também dentro do seu coração. Aliás, há uma canção que inclusive é a música tema deste nosso encontro, nas comemorações dos 10 anos, que toca a nossa alma. Quando o Toquinho, com a sua capacidade de escrever, colocar no papel o que ia dentro do seu coração, registrou: sou eu que vou seguir você. Do primeiro rabisco até o beabá, em todos os desenhos coloridos vou estar. A casa, a montanha, 2 nuvens no céu e um sol a sorrir no papel. Sou eu que vou ser seu colega, seus problemas ajudar a resolver, te acompanhar nas provas bimestrais, você vai ver. Serei de você confidente e fiel, se seu pranto molhar meu papel. Sou eu que vou ser seu amigo, vou lhe dar abrigo se você quiser. Quando surgirem seus primeiros raios de mulher, a vida se abrirá num feroz carrossel, e você vai rasgar meu papel. O que está escrito em mim, comigo fica guardado, se lhe dá prazer. A vida segue sempre em frente, o que se há de fazer? Só peço a você um favor, se puder, não me esqueça num canto qualquer. O caderno, ele tem um significado muito grande na nossa vida, e ele representa para nós a educação. E a educação é um dos pilares da Fraternidade Sem Fronteiras. Essa ONG que há 15 anos tem buscado levar a educação, a saúde, o alimento, a dignidade a todos quantos possa, com auxílio de todos nós, unindo os nossos corações. Há uma frase clichê que hoje nós não poderíamos deixar de repetir, que a educação pode mudar o mundo. Parece utopia e ilusão, mas há um grande pensador que disse
que a educação não é a melhor maneira de se mudar o mundo, é a única maneira. E não apenas a educação intelectualizada, essa dada pelos livros, mas a educação moral que nós também forjamos dentro do nosso lar, com os nossos filhos ou aqueles que estão sob a nossa responsabilidade. E naturalmente que a educação moral, ela também é conquistada a partir da nossa transformação íntima, mas aprendida por meio de livros. Livros sagrados, que durante a história da humanidade puderam nos legar a mensagem divina, desde o Antigo Egito, com o livro egípcio dos mortos, o Bhagavad Gita, na Índia, o Vedanta, ou ainda nas tradições judaicas, a Torá hebraica, e para nós, os cristãos, a Bíblia Sagrada, contendo também os ensinamentos de Jesus. Desde quando a Fraternidade Sem Fronteiras surgiu no ano de 2009, nosso Papa Wagner, o seu fundador, ele preocupou-se com os valores e com a educação. De formação espírita, embora a ONG não tenha nenhuma vinculação religiosa, na primeira unidade que fundou em Moçambique, a aldeia de Barragem, depois de ter acolhido as 75 crianças, de montar aquela unidade com cadeirinhas, mesas, pratos, colheres, panelas, ele desejou implantar o trabalho, pelo menos com uma contação de histórias. E Wagner, na aldeia de Barragem, andando por entre aquelas casas, pelas estradas poeirentas, conversando com os líderes religiosos, ele perguntava: há algum professor? Há alguém que seja educador? Alguém que esteja em formação, 8ª série completa? E a resposta era sempre negativa. A maioria das pessoas mais velhas que viviam ali em Barragem eram analfabetas. E tudo isso preocupava bastante o Wagner, porque o seu intuito era também dar os valores àquelas crianças, os valores morais, para que mais tarde crianças e jovens pudessem se tornar homens e mulheres de bem. Ele havia contratado 3 senhoras para que elas pudessem auxiliá-lo na coordenação, na sua ausência, ali na aldeia de Barragem, Dorita, Judite e Rita. E ele olhando para aquelas senhoras que corriam de um lado para outro, para fazer o alimento, para servir as crianças, cantando junto com elas canções que emocionavam, ele olhou carinhosamente para as 3 e lhes perguntou: será que vocês não dariam uma aula? Será que vocês não contariam uma história para as crianças? Quem sabe vocês mesmas não poderiam realizar este trabalho? O povo africano é um povo valoroso, é um povo que tem uma vontade imensa de aprender. E talvez, naquela viagem, na fundação dessa primeira unidade, uma das maiores lições que Wagner teve foi quando aquelas 3 mulheres disseram a ele: se você nos ensinar, nós podemos fazer. E ele imediatamente abriu a sua bagagem, havia levado alguns livros infantis, e durante todo aquele dia,
Ele conversou com elas, contou histórias, leu algumas, mostrou as figuras, e elas ficaram encantadas com tudo que viu. Ao final da tarde, quando ele se despediu, ele entregou um livro para cada uma delas e disse: levem para casa. E no dia seguinte, amanhã, nós vamos nos reunir às 9h, para que vocês possam me contar essas histórias. Elas foram para casa, e no dia seguinte, quando eles se reuniram, os 4, Wagner pôde ver o esforço, pôde ver aquelas mulheres se desdobrando, e quando elas começaram a contar as histórias, ele ficou feliz pela dedicação que elas tiveram, pelo desvelo, e percebeu que aquela frase de Jesus se aplicava perfeitamente àquelas mulheres. A boca fala o que está cheio o coração. Uma delas nem sabia ler, mas ela viu as figuras e contou a história retirada do seu coração. E as lágrimas vieram aos olhos de Wagner, e ele entendeu que o trabalho podia ser feito. E prosseguiu na sua romagem, oportunizando que outros também pudessem chegar, engrossando as fileiras, para que a Fraternidade Sem Fronteiras pudesse alcançar os seus objetivos. Nós tivemos a oportunidade de conhecer a Fraternidade Sem Fronteiras no mês de janeiro do ano de 2014, quando nós estivemos em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, para realizar diversas palestras, e no Centro Espírita Amizade, que era a casa espírita que Wagner havia fundado na cidade, e era o seu presidente à época. Logo depois da palestra, ele nos procurou, nós conversamos bastante, ele falou a respeito da Fraternidade Sem Fronteiras, e naquela conversa informal, nós falamos a nossa experiência, junto do movimento espírita, nas aulas de evangelização infantil com as crianças, e ele perguntou: você não quer ir à África para fazer este trabalho por lá? E nós, aquele momento, como às vezes acontece no nosso dia a dia, alguém nos convida para ir à sua casa, para tomar um chá, para comer uma pizza algum dia, mas não marca dia, não marca hora, um convite feito por convidar apenas. Nós achamos que era mais um desses. E quando retornamos para Belo Horizonte, passada uma semana, depois de haver trocado os nossos contatos, Wagner nos telefonou perguntando: está de pé? Vai ser agora em abril. E então nós decidimos ir. E pela primeira vez, como um caravaneiro, nós fomos à África. À época, eram 3 unidades apenas atendidas pela Fraternidade Sem Fronteiras em Moçambique. E nós levamos histórias, fizemos o treinamento com as monitoras, muitas delas jovens, para que elas pudessem contar aquelas histórias, naturalmente não com embasamento religioso, todas histórias com valores morais. E no primeiro dia de trabalho, logo depois que Wagner participou conosco daquele treinamento, ele nos chamou e perguntou se nós gostaríamos de coordenar as caravanas da educação para Moçambique. E como todo caravaneiro que vai pela primeira vez à África, pensa que vai para ajudar, que vai para poder transformar, eu também era um deles. Mas aqueles dias de trabalho nós percebemos que muito mais do que ajudar, estava sendo ajudado.
num aprendizado constante, com esse povo resiliente, com esse povo feliz, que canta as glórias de Deus, que agradece a todo instante por tudo que possui, embora seja muito pouco. E ali podemos aprender muito, com todas aquelas experiências. Foi quando, no mês de abril de 2015, um ano depois, nós fomos à África, agora como coordenadores da Caravana da Educação. E já levamos conosco os cadernos fraternos. Foi aí que começou a grande parceria da Caravana da Educação com os cadernos fraternos. E o encantamento de Moçambique, com esse braço de trabalho dentro da Fraternidade Sem Fronteiras, que é o Cadernos Fraternos Brasil-África, ele ocorre porque o Cadernos Fraternos é uma oportunidade de trabalho, que abre sempre portas para todos aqueles que queiram engrossar as fileiras junto conosco. Mas o mais bonito disto é que o Cadernos Fraternos é um trabalho de anonimato, porque se veem os resultados, mas não se conhece as mãos que costuraram, as mãos que fizeram, as mentes que criaram, que colocaram ali os seus sentimentos, as suas vibrações. Capas maravilhosas, coloridas, que chegam ao seu destino, mas que não se conhece quem as fez. E nós levamos, pela primeira vez, os cadernos fraternos e distribuímos para as crianças. As capinhas feitas em diversas partes do Brasil e do mundo. Escutamos agora há pouco 750 trabalhadores espalhados por todos os lugares, unidos nessa causa, levando amor. Pessoas que costuram, que fabricam, que sabem que vão chegar ao seu destino, mas que também não sabem para quem será entregue, onde será entregue, fazem o trabalho por acreditar nele, colocando ali o sentimento mais puro, que fica impregnado em cada capinha confeccionada. Este não é um encontro religioso, mas nos permitam trazer apenas uma consideração que nós julgamos ser muito importante, nas reflexões do encantamento de Moçambique com cadernos fraternos. Na doutrina que nós professamos, a doutrina espírita, o benfeitor espiritual Emmanuel, pelas mãos abnegadas de Francisco Cândido Xavier, em um livro intitulado Pensamento e Vida, ele ensina que tudo aquilo que nós fazemos com amor fica impregnado das nossas energias, que chega às mãos daquele a quem são dirigidas. E cientificamente, isso tem sido também comprovado. Objetos imantados por vibrações positivas ou negativas, com o pensamento das pessoas que estão envolvidas junto daquele objeto. Porque a nossa mente, a todo instante, neste exato momento, emana vibrações que se entrecruzam entre nós, gerando inclusive as emoções dentro do nosso coração. Quando uma criança, seja aqui no Brasil ou do outro lado do mundo, recebe uma capinha colorida, tingida pelas cores do amor, dos corações daqueles que confeccionaram, recebe não apenas um caderno com capinha,
mas acolhem também nos seus corações as vibrações amorosas, carinhosas que chegam até eles. Algumas pessoas perguntarão: mas que significa uma capinha? Que significa um caderno na África? Não seria melhor distribuir apenas o material escolar? Não seria melhor dar o alimento a essas crianças que têm fome? Isso não é mais importante? Porque a capinha confeccionada, levada nas malas, parece ser tão pueril, tão simples. Mas nós vamos novamente relembrar Jesus, porque a capinha é o algo mais. Jesus nos ensinou nas páginas do Evangelho que quando te pedirem para andar 1000 passos, andai 2000. Quando lhe pedirem a túnica, dele também o manto. Dar alimento, dar o material escolar às crianças que nada têm, isso é o nosso dever, enquanto irmãos que somos. De acordo com as nossas possibilidades, onde somos chamados, nós temos a obrigação de estender a mão a quem nada tem. Mas a capinha colorida é uma escolha, é algo a mais, que é levado junto com os nossos sentimentos. E quando essas crianças recebem os cadernos com as capinhas coloridas, elas dão asas à sua imaginação. Porque o lúdico está em qualquer criança, de qualquer parte do mundo, de qualquer classe social, raça, porque isso faz parte da evolução da criatura humana aqui na Terra. E o Cadernos Fraternos trouxe encantamento para Moçambique e para a Fraternidade Sem Fronteiras, porque é um trabalho que começa em nós mesmos. Quando nós nos propomos a confeccionar, a trabalhar a arte da imaginação, a moldar ali a capinha, colocando figuras, colocando tecido, costurando ou pregando, nós estamos primeiramente curando o nosso coração. E na história dos 10 anos do Cadernos Fraternos, há inúmeras histórias de trabalhadores e tarefeiros que se curaram de enfermidades, que encontraram um objetivo, uma razão de ser no trabalho voluntário, confeccionando as capinhas, que preencheram o seu tempo. Mulheres que já não costuravam mais, cujas máquinas enferrujavam no canto da casa, agora utilizadas com serventia para o trabalho, enchendo a sua mente de boas vibrações, de criatividade, movimento ou recursos, colando, costurando, e o melhor, utilizando produtos que seriam descartados. Como o chinês, que viu no que era lixo, o luxo, e transformou o lixo em papel. Agora, aquilo que não serve, que seria também jogado fora por algumas costureiras, restos de pano, que se transformam em flores, botões únicos que não poderiam ser usados em uma roupa, vão ser colocados. E assim, a vida vai se enchendo de esperanças, vai dando contornos de serventia. Então é um trabalho primoroso, que vai fortalecendo a jornada de quem o faz. É um trabalho que tem alcançado
muitas pessoas e tem nos convidado cada vez mais a nos unir. Eu posso afirmar, porque tenho visto em nossa caravana da educação, nestes 10 anos de parceria, distribuindo as capinhas para as crianças, a alegria, os olhos brilhando, o sorriso naqueles dentes brancos que soltam na face, por receber um caderno que tem cor. E muitas vezes esses cadernos distribuídos em sacolas de pano, também costuradas, ou em sacolas plásticas, compradas em Moçambique, eles ficam, quando recebem, doidos para abrir, para ver o que há dentro. Qual a capinha que ele aguarda? E diferentemente dos nossos filhos, daqui do Brasil e de outras partes do mundo, que exigem, que escolhem, que dizem verbalmente, essa eu não quero, quando retiram a capinha que foi direcionada ao seu coração, eles se alegram, mostram para o colega do lado, sorriem juntos. O interessante é que não há preconceitos, porque algumas capinhas cor-de-rosa, outras cheias de flores, e quando o menino a recebe, fica feliz também. Pode ser que depois, longe de nós, haja uma troca entre eles, ninguém o sabe. Mas naquele instante, o que nós vemos é a expressão da gratidão de alguém que nunca teve um caderninho com capinha colorida. Porque naquele 2014, quando pela primeira vez nós fomos com a caravana com Wagner, percorrendo algumas aldeias mais distantes, onde a fraternidade não havia chegado, debaixo de um baobá, nós vimos uma mulher com crianças à sua volta, educando. Elas assentadas ao chão, cheias de poeira. A mulher modestamente vestida, calçada com chinelos de borracha. E as crianças aprendiam a escrever no pó do chão, porque não tinham cadernos. Escreviam com o dedinho, imitando o que a professora escrevia numa lousa quebrada verde com um pedacinho de giz branco. Tal qual Jesus, que no pó do templo de Jerusalém, quando lhe apresentaram a mulher adúltera, ele também abaixou-se para poder escrever. Ao que se sabe pela história, a única vez que Jesus escreveu qualquer coisa e que ninguém sabe o que foi, porque a história não registrou. Porque tudo que temos registrado sobre Jesus foram seus seguidores que escreveram e hoje estão em livros, para que nós possamos conhecer. A parceria do Cadernos Fraternos com a Caravana da Educação é uma oportunidade bendita para todos nós e de muito aprendizado, porque os desafios são inúmeros. A primeira vez que nós levamos os cadernos fraternos, as capinhas vinham com o nome das crianças. Pedia-se a lista das crianças atendidas pelo projeto, daquela aldeia visitada, e o nome delas era bordado na capinha. Imaginemos 1.200 crianças reunidas, sendo chamadas pelo nome. Nomes dificílimos, às vezes só com consoantes,
onde precisava enrolar a língua para se dizer. As crianças sorriam quando percebiam que nós não sabíamos pronunciar os nomes. E mesmo os nomes em português, lá se fala o português de Portugal, é dito de maneira diferente. Então eram momentos que demoravam muito, e nós aprendemos que seria melhor que as capinhas fossem entregues sem nomes. Os desafios de levarem as capinhas nas malas, no peso referido pelo Ranieri. Antigamente, 2 malas de 32 quilos. Hoje, as companhias aéreas, 1 mala de 23. E nós precisamos, no aeroporto, abrir malas, troca capinhas, troca para aqui, troca para ali, para caberem dentro das malas os voluntários que doam para serem levadas. Os desafios do enfrentamento de entrada em Moçambique, na alfândega, para que elas possam chegar até a mão das crianças. E tudo vai sendo adaptado para que o trabalho possa crescer cada vez mais. Mas neste ano de 2025, um sonho foi realizado. Porque desde a primeira vez que nós levamos os cadernos fraternos em 2015, a nossa vontade era de que os voluntários do Cadernos Fraternos pudessem ir conosco, ver em loco o trabalho que eles realizam, ver os efeitos de uma capinha colocada num caderno nas mãos de uma criança. Porque embora os vídeos registrem, as fotos também, viver é muito diferente. Em abril deste ano, os diversos voluntários que foram conosco, muitos deles também eram tarefeiros e coordenadores do Cadernos Fraternos. Numa experiência que marcou profundamente o nosso coração. Foram dias que trouxeram alegrias, lágrimas, vivências marcantes, histórias para serem contadas. Experiências muito interessantes, porque na mesa grande de trabalho, onde as capinhas foram colocadas para que os caravaneiros pudessem colocar os cadernos que são comprados em Moçambique, nós encontramos diversas capas confeccionadas por alguns dos coordenadores que estavam junto conosco. E a emoção era tamanha quando eles viam o seu trabalho ali para ser distribuído para aquelas crianças. Tudo parece tão simples, mas isso faz a diferença. Na vida de cada um de nós, mas principalmente a diferença na vida daquelas crianças, que são tocadas pelo nosso gesto tão simples, de arrecadar recursos financeiros para poder comprar o material escolar que é distribuído e para confeccionar as capinhas, mas que trazem tanto amor, tanta alegria a muitos corações. Nessa noite, meus amigos, de comemoração, com essa oportunidade feliz de poder fazer a abertura deste encontro, nós gostaríamos de trazer uma singela homenagem ao Cadernos Fraternos, nestes 10 anos de amor em linhas. Em silêncio, mãos costuram esperança, dedilham agulhas como preces suaves
nos lares simples do Brasil e do mundo, nasce um gesto que voa sem ter asas. Capinhas coloridas como flores nos quintais, cada ponto um carinho, cada dobra um abraço. São cadernos que não escrevem apenas palavras, mas histórias de amor que o tempo não apaga. Chamam-se cadernos fraternos, mas são cartas de luz. São laços invisíveis que cruzam o oceano e fazem do Brasil um berço que abraça a África com Jesus. Costurados por mãos dadivosas, de vovós, de jovens, de almas sem fronteiras, eles partem como sementes em páginas brancas e brotam em corações nas terras estrangeiras. 10 anos de afeto, de tecelãs do bem, de dedinhos pequenos recebendo com sorriso, de escolas simples que viram templos, de lápis tímidos que ganham abrigo. Na ponta da agulha vai um verso escondido, na dobra do tecido um salmo não escrito, na linha que une as cores tão vivas, há uma prece costurada com o infinito. São pequenos, mas carregam grandeza, são humildes, mas vestem dignidade, pois nenhum ato de amor é pequeno quando nasce do fundo da fraternidade. Chegam em caixas como quem leva flores, perfume de bondade embalado em papel. Cada criança que recebe um caderno sente um anjo descendo do céu. Ó cadernos, vossa missão é suave e ao mesmo tempo tão urgente e profunda. Consolam a dor de quem pouco tem e fazem da escola uma ponte fecunda. E que venham mais anos, mais voos, mais vida, pois onde há amor bordado em partilha, ali se encontra o Cristo silencioso, vestido em tecido e tinta, em alma e costura. A ti, que costura em silêncio e doação, recebe o nosso canto e gratidão, pois teus dedos tecem mais que papel, tecem sorrisos e futuro no céu. Parabéns, cadernos fraternos, pelo marco bendito, 10 anos semeando amor infinito, de lares distantes à sala de aula singela, vós sois esperança, sois luz, sois centelha. E com a caravana da educação a caminhar, da fraternidade sem fronteiras a nos inspirar, levamos livros, afetos e pão, levando Jesus na palma da mão. Juntos semeiam letras e amor, tecem um mundo com mais cor, pois onde há ensino, ternura e união, ali floresce o reino da educação. Parabéns ao Cadernos Fraternos Brasil-África, pelos seus 10 anos e que mais anos venham de trabalho e de conquistas. A nossa gratidão pelo convite, pela oportunidade de trabalho, pelo nosso encontro dessa noite. E antes de voltarmos à palavra, a Roberta e a Ana Lúcia, que são as nossas mestres de cerimônia da noite. Carinhosamente, quando elas nos apresentaram, falou a respeito do nosso trabalho, coordenando as caravanas da educação pela Fraternidade Sem Fronteiras, dos nossos livros publicados, cuja renda é revertida para não apenas a Fraternidade Sem Fronteiras, mas também para outras instituições que nós auxiliamos. E queríamos pedir a licença para falar de 3 deles em especial, que tem muito a ver com tudo isso que nós estamos trazendo nessa noite, porque são livros
que são bilíngues, estão em 2 línguas. Livros que falam de educação moral, falando diretamente ao coração das crianças e de nós que somos adultos. São livros que foram distribuídos pela Caravana da Educação às crianças, gratuitamente. Fizemos uma campanha aqui no Brasil, e padrinhos e madrinhas espalhados por todos os lugares compraram o livro e não receberam. Foi para que as crianças recebessem. E nós distribuímos para todas elas, para que elas tivessem um livrinho em casa, para ver histórias e lê-las. Um desses livros se chama O Preço da Mentira, que fala a respeito de um elefantinho que mentia muito e aprende a falar a verdade numa experiência muito difícil. É o livro, inclusive, está em português e xangana, que é a língua de Moçambique, todo preto e branco, para que as crianças possam colorir. Nesses dias de Bob Goods, nós podemos incentivar os nossos filhos a colorir aquilo que traz o ensinamento também moral. Nós temos o outro livro também em português e xangana, que se chama O Poder do Amor, que fala a respeito de doação, a história de uma chimpanzé que não podia engravidar, e ela adota um chimpanzé que encontrou e depois engravida, como realmente às vezes acontece com muitas mulheres que não podiam ser mães e depois se abrindo para o amor, engravidam. E por fim, A Beleza na Diferença, também traduzida ao xangana, que fala sobre o preconceito, uma girafinha que sofre com a sua manada, por causa da cor que ela possui, e ela passa por experiências muito difíceis, trazendo também para a manada grandes lições. Lamentavelmente, nós não vamos poder ficar para o encontro, nós temos um outro compromisso amanhã, vamos viajar pela manhã, mas aqueles que tiverem interesse em conhecer os livros, eles estão expostos logo à saída e depois do nosso encontro, nós estaremos à disposição de todos vocês. Mais uma vez, o nosso muito obrigado. Que Deus nos abençoe e possa, nesses dias de trabalho, permanecer conosco. Uma boa noite para todos nós.